Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Antes de nós irmos para o estudo da lição de hoje, eu vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. O homem depois da morte. Como se opera a separação da alma e do corpo? Opera-se brusca ou gradualmente? A libertação se opera gradualmente e com uma lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que unem a alma ao corpo não se rompem senão pouco a pouco, e tanto menos rapidamente quanto a vida foi mais material e mais sensual. Qual é a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Ela tem instantaneamente a consciência de si mesma? Em uma palavra, o que ela vê? O que sente? No momento da morte, primeiro tudo é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer, porque está meio atordoada, e no estado de um homem saindo de sono profundo e que procura inteirar-se da sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retornam à medida que se desfaz a influência da matéria da qual acaba de se libertar, e que dissipa a espécie de bruma que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de vários dias, de vários meses e mesmo de vários anos. Ela é menos longa naqueles que durante a vida se identificaram com seu estado futuro, porque compreendem imediatamente sua situação. É tanto mais longa quanto o homem tenha vivido mais materialmente. As sensações que a alma experimenta nesse momento são também muito variáveis. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e em tudo semelhante à sensação que acompanha um despertar pacífico para aquele cuja consciência não é pura e que está mais preso à vida corporal que à espiritual. Ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece, porque então ela está tomada de medo e de uma espécie de terror em presença daquilo que vê e, sobretudo, daquilo que entrevê. A sensação que se poderia chamar física é a de um grande alívio e de um imenso bem-estar. Sente-se como livre de um fardo, e se está muito feliz por não sentir mais as dores corporais que se sentia poucos instantes antes de se sentir livre, desligado e alerta como quem viesse a ser libertado de pesadas correntes. Na sua nova situação, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes da morte, mas vê e ouve outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Ela tem sensações e percepções que nos são desconhecidas. Nota: estas respostas e todas aquelas relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos observados em todas as fases e em todos os períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrestre, o gênero de morte, etc. Disse frequentemente, falando da vida espiritual, que não se sabe o que lá se passa, porque pessoa alguma dela retornou. É um erro, uma vez que são precisamente os que lá se encontram que vêm dela nos instruir, e Deus o permite hoje mais que em nenhuma outra época como última advertência dada à incredulidade e ao materialismo.
A alma que deixou o corpo vê Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração. Não é dado senão às almas de elite gozar da presença de Deus. Se Deus está por toda parte, porque todos os espíritos não podem vê-lo. Deus está por toda parte, porque ele irradia por toda parte. E pode-se dizer que o universo está mergulhado na divindade, como nós estamos mergulhados na luz solar. Mas os espíritos atrasados são rodeados de uma espécie de neblina que o oculta aos seus olhos e que não se dissipa senão à medida que eles se depuram e se desmaterializam. Os espíritos inferiores são, pela vista, com relação a Deus, ou que os encarnados são com relação aos espíritos, verdadeiros cegos. Depois da morte, a alma tem consciência de sua individualidade, como a constata e como podemos constatá-la. Se as almas não tivessem mais individualidade depois da morte, seria para elas e para nós como se não existissem. E as consequências morais seriam exatamente as mesmas. Elas não teriam nenhum caráter distintivo, e a do criminoso estaria no mesmo plano da do homem de bem, do que resultaria que não se teria nenhum interesse em fazer o bem. A individualidade da alma foi posta a descoberto de uma maneira, por assim dizer, material, nas manifestações espíritas, pela linguagem e as qualidades próprias de cada uma vez que elas pensam e agem de uma maneira diferente, que umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes. Umas querem o que outras não querem. Isso é a prova evidente de que elas não estão confundidas num todo homogêneo. Sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo sobre a terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém um resultado da observação. A própria alma constata sua individualidade, porque tem pensamento e vontade próprios, distintos das outras. Ela a constata ainda pelo seu envoltório fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser à parte. Nota: certas pessoas creem fugir à censura de materialismo, admitindo um princípio inteligente universal, do qual absorvemos uma parte ao nascer, ou que constitui a alma para devolvê-la depois da morte à massa comum, onde ela se confunde como as gotas d'água no oceano. Esse sistema, espécie de transação, não merece o nome de espiritualismo, porque é tão desesperador quanto o materialismo. O reservatório comum de todo o universal equivaleria ao nada, uma vez que aí não haveria mais individualidades. O gênero de morte influi sobre o estado da alma. O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos que teve durante a vida. Na morte natural, o desligamento se opera gradualmente e sem abalo. Frequentemente, ele começa mesmo antes que a vida se extinga. Na morte violenta por suplício, suicídio ou acidente, os laços se rompem bruscamente. O espírito, surpreendido pelo imprevisto, fica como atordoado pela mudança que nele se opera e não compreende sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em semelhante caso é a persuasão em que se acha de não estar morto, e essa ilusão pode durar vários meses e mesmo vários anos. Nesse estado vem e crê aplicar-se aos seus trabalhos como se fosse ainda deste mundo, muito espantado que não respondem quando ele fala. Essa ilusão não é exclusivamente dos casos de mortes violentas, é encontrada nos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Aonde a alma vai depois de ter deixado o corpo? Ela não se perde na imensidade do infinito, como geralmente se figura. Ela erra no espaço e, o mais frequentemente, no meio daqueles que conheceu, e sobretudo daqueles que amou, podendo se transportar instantaneamente
a distâncias imensas. A alma conserva as afeições que tinha sobre a terra? Ela conserva todas as afeições morais, não esquece senão as afeições materiais, que não são mais da sua essência. Por isso, vem com alegria rever seus parentes e seus amigos, e é feliz por delas se lembrarem. A alma conserva a lembrança do que fez sobre a terra? Se interessa pelos trabalhos que deixou inacabados? Isso depende da sua elevação e da natureza dos seus trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, das quais são felizes de estarem livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo a sua importância e a sua utilidade, eles inspiram algumas vezes a outros o pensamento de terminá-los. A alma reencontra no mundo dos espíritos os parentes e amigos que a precederam? Não somente os reencontra, mas reencontra aí muitos outros que havia conhecido nas suas precedentes existências. Geralmente, aqueles que por ela mais se afeiçoam vêm recebê-la na sua chegada ao mundo dos espíritos e a ajudam a se libertar dos laços terrestres. Entretanto, a privação do reencontro com as almas mais queridas, algumas vezes, é uma punição para as almas culpadas. Qual é na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades estão na infância, como durante a vida? O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito se manifestar completamente. Liberto desse envoltório, suas faculdades são as que tinha antes da sua encarnação. O espírito, não tendo passado senão alguns instantes na vida, suas faculdades não puderam se modificar. Nota: nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como de um adulto, porque pode ser um espírito muito avançado. Se toma algumas vezes a linguagem infantil, é para não tirar da mãe o encanto de um ser frágil e delicado e enfeitado com as graças da inocência. A mesma pergunta, podendo ser feita sobre o estado intelectual da alma dos cretinos, dos idiotas e dos loucos, depois da morte, encontra sua solução na precedente. Que diferença há, depois da morte, entre a alma do sábio e do ignorante, do selvagem e do homem civilizado? A mesma diferença aproximadamente que existe entre eles durante a vida, porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam sobre a terra. As almas progridem intelectual e moralmente depois da morte? Elas progridem mais ou menos segundo sua vontade, e algumas progridem muito, mas têm necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e em moralidade. Aquelas que estão estacionárias retomam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram merecem uma encarnação de uma ordem mais elevada. O progresso, sendo proporcional à vontade do espírito, há os que conservam por longo tempo os gostos e as tendências que tinham durante a vida e que perseguem as mesmas ideias. A sorte do homem na vida futura é irrevogavelmente fixada depois da morte? A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, porque há muitos que não dependeram de si mesmos para se esclarecerem suficientemente, sem falar dos idiotas, dos cretinos e dos selvagens, e das inumeráveis crianças que morrem antes de terem entrevisto a vida. Mesmo entre as pessoas esclarecidas, há muitas que puderam crer-se bastante perfeitas para estarem dispensadas de fazer mais. E isso não é uma prova manifesta que Deus dá da sua bondade, permitindo ao homem fazer no dia seguinte o que não fez na véspera? Se a sorte está irrevogavelmente fixada, por que os homens morrem em idades tão diferentes? E por que Deus, na sua justiça,
não deixa a todos o tempo para fazerem o maior bem possível ou reparar o mal que fizeram. Quem sabe se o culpado que morreu aos 30 anos não estaria arrependido, não teria se tornado um homem de bem se vivesse até os 60 anos. Porque Deus lhes tira esse meio enquanto dá a outros. Só o fato da diversidade da duração da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade, se admite a justiça de Deus, de que a sorte da alma seja irrevogavelmente fixada depois da morte. Qual é na vida futura a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Essa questão é uma das que provam melhor a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que não tivesse vivido senão alguns instantes, não tendo feito nem bem nem mal, não mereceria nem recompensa nem punição, segundo a máxima do Cristo, de que cada um é punido ou recompensado segundo suas obras. Seria tanto ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que sem trabalho ela fosse chamada a gozar da felicidade perfeita dos anjos, ou que pudesse disso ser privada. E todavia ela deve ter uma sorte qualquer, um estado misto, pela eternidade. Seria também injusto. Interrompida uma existência desde o seu princípio, não podendo ter, pois, nenhuma consequência para a alma, sua sorte atual é a que merecia na sua precedente existência, e sua sorte futura, aquela que merecerá nas suas existências ulteriores. As almas têm ocupações na outra vida, ocupam-se de outras coisas além das suas alegrias ou seus sofrimentos? Se as almas não se ocupassem senão de si mesmas durante a eternidade, isso seria egoísmo, e Deus, que condena o egoísmo, não aprovaria na vida espiritual ou que pune na vida corporal. As almas ou espíritos têm ocupações de acordo com seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram se instruírem e melhorarem. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As almas culpadas são torturadas nas chamas materiais? A Igreja hoje reconhece perfeitamente que o fogo do inferno é um fogo moral e não um fogo material. Todavia, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas os colocam sob nossos olhos. Por esse meio, nós podemos apreciá-los e nos convencer de que, por não ser o resultado de um fogo material, que não poderia queimar com efeito almas imateriais, eles não são menos terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes e variam ao infinito, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, e são, quase sempre, essas próprias faltas que servem ao castigo. É assim que certos homicidas são constrangidos a permanecerem sobre o lugar do crime e a ter sem cessar suas vítimas sob seus olhos. Que o homem de gostos sensuais e materiais conserve esses mesmos gostos, mas a impossibilidade de os satisfazer materialmente é para ele uma tortura. Que certos avarentos creem sofrer o frio e as privações que suportaram durante a vida por avareza. Outros permanecem perto dos tesouros que enterraram e estão em transe perpétuo pelo medo que os roubem. Em uma palavra, não há uma falta, uma imperfeição moral, uma ação má que não tenha, no mundo dos espíritos, sua contrapartida e suas consequências naturais. E para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito, por toda a parte que se encontre. O espírito perverso carrega seu inferno consigo. Além das penas espirituais, há penas e provas materiais que o espírito, que não está depurado, suporta nas novas encarnações, onde é colocado numa posição para suportar o que fez os outros suportarem. Ser humilhado se foi orgulhoso, miserável se foi mal rico, infeliz por seu filho se foi um mau filho, etc. A terra, como dissemos, é um lugar de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, e no qual depende de cada um
não retornar, melhorando-se bastante para merecer ir a um mundo melhor. A prece é útil para as almas sofredoras? A prece é recomendada por todos os bons espíritos. Por outro lado, ela é pedida pelos espíritos imperfeitos como um meio de aliviar seus sofrimentos. A alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem de suas dores. Por outro lado, ainda pela prece, estimula-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se, por sua vez, ela secunda pela sua boa vontade. Em que consistem os gozos das almas felizes? Elas ficam em eterna contemplação? A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, portanto, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até que atinja a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que as une é para elas a fonte de uma suprema felicidade. Elas não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Um estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona, própria do egoísmo, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem limites. A vida espiritual, ao contrário, é uma atividade interessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, como sendo seus agentes no governo do universo, missões que são proporcionais ao seu adiantamento e das quais são felizes, porque lhes fornece ocasiões de se tornarem úteis e de fazerem o bem. Nota: convidamos os adversários do Espiritismo e aqueles que não admitem a reencarnação a darem aos problemas acima uma solução mais lógica por qualquer outro princípio que o da pluralidade das existências.